Meus amores, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para fazer um breve comentário com relação às respostas das atividades que eu enviei para vocês ao longo desse bimestre, certo? Eu vou fazer um comentário atividade por atividade. Vamos começar com a atividade número 1, que fala sobre o conceito de secularização, certo? Que tem no texto e que eu também expliquei no vídeo. E aí a primeira questão é sobre o que é secularização. E aí já tem logo lá no início do texto, diz respeito ao processo de separação ou gradual abandono das formas tradicionais de estruturação social baseadas na religiosidade. Teve muita gente que pesquisou na internet e tirou a resposta. Não tem problema, contudo tenham cuidado. Se você voltar para o texto, a informação vai estar correta. Se você tirar da internet, pode ser que você pegue de um site que está desatualizado ou propositalmente botou uma resposta errada. E aí a sua resposta, consequentemente, também estará errada. Questão número 2. Max Weber, o sociólogo, utiliza-se do termo desencantamento do mundo para tratar do processo de secularização. Explique o que é esse termo. Esse termo vai aparecer aqui nesse trecho, quando ele fala sobre secularização para Max Weber. Ele fala aqui sobre o desencantamento do mundo. Então, Weber também faz alusão a esse fenômeno ao chamá-lo de o processo de desencantamento do mundo, em que o sujeito moderno despe-se de costumes e crenças baseadas em tradições herdadas ou aprendidas que se apoiam nos pilares fixos da religião ou da magia. Essa é a resposta correta. Para Weber, qual é o ponto principal do processo de secularização? Aí ele vai dizer que Weber atribui ao momento do crescimento histórico do sistema capitalista, que ganhava grande fôlego diante da enorme produção que a Revolução Industrial permitia. O ponto principal do processo de secularização. Gente, eu estou mostrando para vocês a resposta onde está no texto, mas vocês podem e devem escrever com as palavras de vocês. Não é necessário que vocês escrevam exatamente o que está no texto, certo? E a 5 é uma pesquisa. Então, vocês vão pesquisar um pouco sobre a vida de Max Weber, certo? E aí, essa resposta é individual, não tem como eu dar para vocês a resposta correta. Atividade número 2, vamos a ela. Atividade número 2 fala sobre o Estado laico. E a primeira pergunta, aliás, essa atividade consta só de uma pergunta, muito simples, hein? Facilitei para vocês. Vocês iam explicar o que era Estado laico. E o texto é o texto inteiro explicando sobre o Estado laico. E você tinha que escrever só 5 linhas sobre isso. Então, material vocês tinham um monte para explicar o que é Estado laico, né? O Estado laico, o texto começa dizendo que surgiu junto com o republicanismo. O Estado laico é a separação, né, dos interesses da igreja para com os interesses do Estado laico. No Estado laico não é vedada a prática religiosa, muito pelo contrário, as pessoas são protegidas pela Constituição para manifestarem livremente suas crenças ou cultos. No Estado laico não se admite qualquer ação governamental ou estatal justificada por meio de assuntos religiosos. Então é por aí, mas vocês iam escrever com as palavras de vocês, tá certo? A atividade 2 tinha uma questão de cunho pessoal. Quem escreveu pouquíssimas linhas eu não considerei. Teve gente que simplesmente tirou da internet, não foi considerado, certo? É uma questão só para você, e estava bem claro, escreva com as suas palavras. Então, se você botou lá na internet Estado laico e respondeu, não foi considerado. Tipos de Estado. Além do Estado laico, existem outras formas do Estado se relacionar com a religião. A primeira pergunta é sobre o Estado laico, que vocês iam voltar lá no texto anterior para responder, né? O Estado que não tem uma ligação com uma religião específica, não tem nenhuma religião oficial. Explique o que é Estado ateu. Então, você vai voltar aqui para o texto que ele vai dizer para você o que é um Estado ateu. Estado ateu é aquele que combate a religião em seu interior, por não enxergar nas práticas religiosas algo que reforça a ideologia e a postura de tal Estado. Qual é a diferença entre o Estado teocrático e o Estado confessional? Então, no texto, o autor vai dizer o que é um Estado confessional e vai dizer o que é um Estado teocrático. Você ia explicar qual é a diferença. No Estado confessional, ele adota uma religião oficial e essa religião ela tem certa influência
sobre as decisões do Estado, mas não é determinante. Nas teocracias, existe também uma religião oficial e ela tem total domínio sobre as decisões do Estado, certo? Essa é a diferença. E qual a importância do Estado laico? Aqui no último parágrafo do texto ele vai dizer: a importância do Estado laico centra-se no fato de que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental, o qual deve ser garantido. Somente um Estado laico pode resguardar o respeito e a igualdade entre toda e qualquer religião. Teve gente que colocou só um trecho desse parágrafo, teve gente que resumiu, e aí eu fui considerando, certo? Agora, se você coloca só um trecho do parágrafo, por exemplo, você coloca privilegiar algumas ou depreciar outras. Pronto, você não me disse nada. Privilegiar quem? Depreciar quem? A frase que você escolher para colocar tem que fazer sentido, ela tem que estar plena de sentido. Se você escolher uma frase solta, que não faz sentido nenhum, eu não considero, tá? Tenham cuidado para quando vocês forem escolher uma frase, eu resumir com as palavras de vocês, para que vocês deem sentido a essa resposta, tá bom? Vamos lá para a atividade 3, antes que meu celular descarregue. Não, atividade 4, né? A gente estava na 3. Atividade 4 fala sobre a imanência e a transcendência, e vocês iam simplesmente dizer o significado, definir o que é imanência, o que é transcendência, o que o autor faz logo no início do texto, né? Imanência e transcendência são opostos e designam, respectivamente, aquilo que se encerra em si mesmo, ou seja, a imanência, a ideia material, aquilo que eu posso pegar, que eu posso tocar, e o transcendente é aquilo que tem uma causa maior, exterior. Em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim, a materialidade. E a transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior, o espiritual, certo? A gente pode, a grosso modo, definir imanência e transcendência dessa maneira. E o texto vai todo dialogar sobre essas duas questões, imanência e transcendência. Então, vocês tinham material para refletir e escrever com as palavras de vocês. Busquem sempre o texto como consulta, mas escrever com as palavras de vocês as respostas. As maiores notas são aqueles alunos que fizeram questão de responder a partir do texto, mas com as próprias palavras, certo? E, por fim, a atividade 5, que fala sobre as experiências religiosas. Por qual motivo é importante discutir sobre as religiões? A questão 1 está lá no início do texto. O senso comum diz que a religião não se discute. E aí o texto diz: na verdade, é muito saudável e necessário discutirmos sobre religião, até mesmo para entender que existem diferentes formas de expressão religiosa, que a religião está presente em todas as culturas desde os primeiros grupos humanos, e que o respeito, a fé e as crenças alheias é necessário para um bom convívio social. Explica os termos sagrado e profano. A gente volta aqui para o texto. Quem vai nos dar o significado é o sociólogo, o mitólogo, vamos dizer assim, que ele se encaixa melhor nesse termo, Mircea Eliade. E aí ele vai dizer que sagrado é todo aquele espaço, objeto, símbolo que tem um significado especial para uma pessoa ou grupo. E profano é tudo que não é sagrado. Toda a vida comum do dia a dia, os fatos, os atos da rotina são considerados profanos. Mas não querem dizer que não sejam importantes, tá, gente? Eles só não têm uma dimensão religiosa. Explica alguns elementos da experiência religiosa que são citados no texto. Então, o texto inteiro vai falar sobre a experiência religiosa e como ela se dá. A experiência religiosa é sempre pessoal e relacional, condicionada ao indivíduo e na sua forma de ser e situada em um contexto histórico-cultural, numa vivência relacional com o mundo. Ao caráter fragmentário e finito soma-se a falta de sentido para a vida. Assim, é na experiência religiosa que questões básicas da nossa limitação natural se contemplam, da fragmentação para o estado de plenitude, completude do sagrado. Então, essa questão aqui você poderia ler o texto e ir tirando trechos, né? Ele fala para você falar sobre os elementos da experiência religiosa que são citados no texto. Então, isso não está num parágrafo só. Isso está no correr do texto, em várias partes do texto. E a pergunta 4 e a pergunta 5 são perguntas pessoais, tá? De cunho pessoal. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não pulei nenhuma, né? Se eu tiver pulado, vocês me avisem que eu volto e explico para vocês, tá bom? Era isso. Beijinhos. Tchau.